Boa noite, galera. Eu sou o Pedro, trabalho como Data Scientist na Nubank. Trabalhei antes disso na iFood Motorola e também em duas startups. Mas na época eu não era Data Scientist, que nem existia esse cargo no Brasil ainda. Essa apresentação, vou falar um pouco dos desafios e armadilhas que os Data Scientists enfrentam no dia a dia. Eu quero tentar abaixar um pouco o hype e mostrar que Data Science não vai ser automatizado em 5 anos. Hoje em dia parece que é fácil fazer Data Science, né? Você dá um import sklearn, predict, fit predict, bota num servidorzinho Flask, acabou. Você tem um modelo em produção. É só isso, Data Science? Parece que é quando você olha as ferramentas, né? Tipo, a gente tem Big ML, Alto ML, tem coisa para Small Data, para Big Data. Tudo parece que já foi resolvido. Mas eu queria dar aqui alguns exemplos, os casos pessoais meus, exemplos históricos, que mostram que tem muita coisa além dessa parte, que eu diria que é a parte fácil de Data Science. Primeira coisa, isso é clássico, correlação versus causalidade. Todo mundo aqui ouve falar, né? Correlação não implica em causalidade. Mas o que é que implica em causalidade? Como você pode descobrir causa? Como você pode fazer intervenções que façam sentido? Não é fácil. Você pode ter modelos físicos, pode fazer experimentos, né? Na área a gente conhece como testes AB, e na ciência tradicional são Randomized Control Trials. Quem aqui sabe o que é um teste AB? Levanta a mão. Muito bem. E a gente pode também fazer inferência causal com assumptions, com suposições muito fortes da estrutura do sistema. Isso é o santo grau e ninguém consegue fazer isso direito. Vamos para alguns exemplos históricos sobre causalidade. Primeiro é com Ronald Fisher. Fisher é um dos maiores estatísticos da história. O cara começou a estatística frequencista e ele também começou a genética de populações. O cara realmente é um dos maiores nomes do século XX. Fisher não acreditava que fumar causava câncer. Para ele isso era impossível. Ele, claro, era um fumante inveterado, como vocês podem ver na foto, e também recebia dinheiro da indústria do tabaco. Mas, assim, o Fisher tinha boas razões para não acreditar nisso, porque não teve nenhum estudo controlado que provava isso. Você tinha apenas estudos observacionais, associação entre tabaco e câncer, fumar e câncer. Mas vamos pensar na seguinte lógica: e se existe um gene que causa câncer e esse gene também causa fumar? Parece meio absurdo, né? Mas talvez seja um gene associado com tomada de risco. O cara que toma mais risco, fuma, bebe, faz outras coisas que levam a ter câncer. Então, para o Fischer, os estudos que tinham sido feitos não provavam nada. E ele morreu assim, sem ter concluído nada sobre isso. E para a sociedade, acho que ele não morreu de câncer, não. Para a gente chegar nesse ponto que a gente conhece hoje em dia de câncer e cigarro, foi um trabalho de décadas, com muitos estudos diferentes, com modelos biológicos e tudo mais. Não é fácil provar a causalidade com estudos. Esse é um caso histórico bem mais antigo. Quem estuda um pouco a história de testes AB, de Randomized Control Trials, ouve falar esse caso como o primeiro teste AB da história. O James Lind era um oficial da Marinha Britânica. Ele fez o seguinte experimento: dar suco de limão para tentar curar escorbuto. Escorbuto é uma doença que assolava a Marinha Britânica na época. Escorbuto é causado por falta de vitamina C. E quando ele fez o experimento, ele separou no grupo de controle, que não recebeu nada, o grupo de teste, que recebeu suco de limão. Ficou bem claro que o limão curava o escorbuto. Grande sucesso. Assim que a gente ouve pelo menos falar, né? Primeiro grande experimento e provou uma coisa essencial para a saúde humana e para os marinheiros também. Vamos andar aqui 200 anos quase e ver a história de Robert Falcon Scott, um explorador britânico, também oficial da Marinha Britânica, que morreu numa expedição no Polo Sul. Ele morreu por questões do tempo, claro, não foi por causa do escorbuto, mas pelo diário das pessoas dessa expedição, a gente pode constatar que eles tinham sinais de escorbuto. Peraí, como é que pode, 200 anos depois do teste conclusivo sobre limão cura escorbuto, como é que pode eles terem problemas com escorbuto ainda, da mesma marinha? Esse conhecimento se perdeu na história, é incrível isso. Mas tinha várias coisas que aconteceram, uma delas, por exemplo, tem outras coisas que curam escorbuto também. Carne fresca é uma coisa. Carne fresca tem vitamina C, cura escorbuto. Os tonéis de cobre, que eles estavam colocando o suco de limão nos navios, tinha reação com a vitamina C e diminuiu a efetividade. Os navios ficaram muito melhores, né, mais rápidos, e quando você tem uma viagem mais curta, a chance de ter escorbuto é menor. Tudo isso fez com que as pessoas tivessem outras ideias ao longo do tempo. Não, talvez escorbuto é causado por
carne estragada. Então, terminaram perdendo esse conhecimento. É curioso, né? Mesmo um teste controlado, correto, pode não levar a conclusão nenhuma por um bom tempo. E só nos anos 50, quando finalmente isolaram a vitamina C, que aí tinha um mecanismo causal mesmo da cura, que aí perceberam que vitamina C era a cura do escorbuto. Essa parte de teste de hipótese eu vou pular, porque vocês já ouviram uma ótima aula agora com o Rui. Então, vamos passar para vieses e falácias. Quando a gente estuda assim, sobre vieses, a gente encontra vários casos, assim, tipo viés de seleção, confirmação, sobrevivência. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Um efeito interessante, o efeito de Hawthorne, que é basicamente o seguinte: quando você faz experimento com humanos, o fato de você fazer um experimento impacta nos humanos. É tipo uma espécie de Heisenberg. Então, os seus resultados vão estar contaminados por esse tipo de viés. Você não está observando as pessoas no estado natural. Quando você analisa as pessoas que doaram os rins, você verifica que, comparado com a população geral, essas pessoas têm 1/3 do risco de falência renal. Como é que pode? Doar rim causa uma melhoria na saúde dos rins? Óbvio que não. A questão é que você não pode comparar com a população geral. Quem doa rim é muito saudável, tem um rim perfeito. Você precisa comparar com as pessoas que poderiam ter doado um rim, mas não doaram. Aí quando você faz essa comparação correta, você percebe que doar rim tem um risco, na verdade, 8 vezes maior de falência renal. Essa foi a primeira, foi perguntada sobre pesquisa eleitoral, né? No começo do século XX, como é que faziam pesquisa eleitoral nos Estados Unidos? Mandavam carta para os leitores da revista e viam as respostas que chegavam. Aí uma revista fez uma pesquisa com 10 milhões de pessoas, né, que era muita coisa, que dava uma lavada para um candidato conservador. E essa revista era uma revista de direita. Nessa época, o Gallup fez uma pesquisa que era aleatorizada, né? Não era enviesada pela pessoa que estava recebendo o questionário. E com muito menos dados, muito menos mesmo, os caras fizeram a previsão oposta dessa revista. E na época, todo mundo zoou muito com o Gallup. Como é que pode, com quantos? 50 mil exemplos, está dizendo uma coisa e o cara com 10 milhões outra? E no final, quem estava certo era o Gallup, porque a metodologia é muito mais importante do que Big Data. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos estavam tentando entender o que causava a derrubada de avião. Então eles começaram a analisar os tiros que os aviões recebiam. E falar, beleza, vamos contar onde está sendo atingidos os aviões e vamos tentar reforçar esses pontos aqui de falha. Um estatístico falou, não, peraí, onde o avião toma um tiro e sobrevive a ponto de poder aterrissar e ser estudado, é o lugar que o avião pode tomar tiro de boa. O lugar que você toma tiro e derruba o avião é o lugar que você nunca observa. Então, para eles, tem que reforçar o contrário, os lugares que nunca eram observados e serem atingidos. Vamos passar um pouquinho para um mundo diferente, um mundo de machine learning. Tem muitos pitfalls, muitos desafios que enfrentam o machine learning hoje em dia, e a coisa mais básica que tem é definir um baseline apropriado. Se você tem um problema de classificação, você tem que usar coisa com uma classe mais frequente. A regressão, você usa o valor médio do problema. Uma série temporal, usa o último valor. E sempre é bom também usar modelos simples, como modelos lineares, e modelos que são padrão para um determinado tipo de problema. O XGBoost é um exemplo para dados tabulares, redes convolucionais para dados de divisão computacional e tudo mais. Queria que vocês levantassem a mão, quem conhece o XGBoost aqui? Beleza. Bem, se tem uma coisa para tirar dessa palestra, usem XGBoost. Não vou falar mais sobre isso, não. Opa. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo no primeiro mês de estágio. Eu tinha um problema de prever série temporal. Me deram um dataset, que era a série temporal da indústria de processos, sensores, atuadores e tudo mais. Eu tinha que prever um passo à frente. Eu peguei uma rede neural recorrente, né? Eu não sabia baselines apropriados na época, era estagiário. Peguei um programa MATLAB, né? Era isso que eu usava, MATLAB, não era nem Python. E taquei um modelo lá recorrente e consegui uma predição muito boa. Eu apresentei para todo mundo da empresa, né? Uma previsão maravilhosa, tipo essa aqui assim, mas com um zoom um pouco maior. E as curvas eram perfeitas, uma em cima da outra. Fala, incrível, em uma semana, um mês, você resolveu esse problema difícil. Depois, 2 semanas depois, eu estava fazendo uma análise mais aprofundada, eu dei um zoom sem querer. Aí quando eu vi que as curvas estavam completamente uma depois da outra, minha previsão valor real. Aí eu fui estudar o que o modelo estava fazendo,
O que o modelo aprendeu foi o seguinte: repetir o último valor observado na frente. Isso é bem comum quem tenta fazer previsão de bolsa de valores também. O modelo aprende a fazer a coisa mais básica do mundo, é apenas repetir a última coisa que foi vista. Então, se tem um baseline apropriado, daria para ver facilmente, né? Se você bota um baseline versus um modelo, você conseguiria ver o problema. Mas se não tiver um baseline, só fizer uma análise R quadrado ou uma análise gráfica, você vai achar que seu modelo está destruindo o problema, mas quando não é melhor que repetir um valor. Quando você está fazendo... problemas técnicos. Detecção de anomalia, em geral é bem comum ter muito pouco exemplo na classe e muitos em outro. Tipo, fraude. Você vai ter 1,5% de fraude. Então, avaliar a acurácia, né, quantos exemplos você acerta, não quer dizer absolutamente nada. Porque basta o modelo prever a classe majoritária que você vai ter tipo, 99% de acurácia. Então, nesse caso, você tem que usar uma métrica apropriada como AUC ou UPR. Overfit é uma coisa que também é um problema grande. E overfit não é resolvido apenas com separar aleatoriamente um treino e teste. Isso é o básico do básico. Mas tem outras formas de overfit muito mais difíceis de combater. Linked é uma delas, overfit temporal é outra. Esse é um caso da Google. Esse slide não era nem para estar aqui, mas é bom bater na Google sempre. Eles fizeram um modelo para prever gripe, a partir das buscas que o povo fazia nos Estados americanos. O que aconteceu foi que esse modelo verificou muito no tempo, e quando mudou o padrão de gripe, o modelo errou terrivelmente e um ano depois foi descontinuado. Então, mesmo a Google não está livre desse tipo de problema. Esse foi outro exemplo pessoal meu. Eu tinha o seguinte problema de classificação. Dado uma sessão no e-commerce, eu tinha que prever se a sessão vai converter ou não. O que aconteceu foi o seguinte: quando essa sessão convertia, eu tinha os dados do usuário, os dados pessoais da pessoa. Quando não convertia, eu não tinha nada sobre a pessoa. E eu fiz mean imputation. Para os casos que eu não tinha informação, eu coloquei o valor médio. O que aconteceu foi o seguinte: meu modelo aprendeu, se é valor médio, o cara não converteu, porque o dado é missing. Se o valor não é médio, o cara converteu, porque não é missing. Um modelo desse é completamente inútil. Ele está usando dados que você não vai ter na hora de colocar o modelo em produção. Na competição do Kaggle para prever câncer de próstata, tinha uma coluna que era se a pessoa fez cirurgia de câncer de próstata ou não. Obviamente, essa coluna tem um poder preditivo tremendo, mas na vida real você quer prever câncer antes da cirurgia acontecer, né? Não depois. Um problema muito comum é não fazer validação temporal do seu problema. O mundo está mudando, né? A população muda, o negócio muda, tudo muda. Se você não olha como o seu modelo se comporta no tempo, você pode ter surpresas bem desagradáveis. Um projeto da Motorola eu trabalhei, o maior ganho desse projeto, a gente tentou de tudo imaginável, a gente tentou Deep Learning, a gente tentou Topic Modeling. O maior ganho foi descobrir que era essencial retreinar toda semana. Porque no momento que eu fiz a avaliação temporal do problema, eu vi que a gente tinha uma perda de 10 pontos percentuais de acurácia em relação a apenas uma aleatorização, um shuffle de treino e teste. Então, com essa descoberta, que estava perdendo 10 pontos para um problema de classificação apenas pelo tempo, a gente criou uma estratégia de retreinar o modelo semanalmente, aí isso recuperou esses pontos. E enquanto que um Deep Learning da vida trouxe tipo, 2 pontos de acurácia para um mês de trabalho. Quando o modelo fala que tem 70% de chance de alguma coisa acontecer, isso não quer dizer que essa coisa vai acontecer 70% das vezes. O modelo pode estar dando um score que não tem nenhuma noção com a realidade. Talvez faça sentido quando você ordena as pessoas, mas o valor mesmo não está correto. Então, é uma coisa que na Nubank mesmo a gente se preocupa muito em calibrar nossos modelos, calibrar nossas predições. Porque quando a gente fala que tem um risco de X%, de fato é o que vai acontecer. Não dá para confiar na série do modelo que realmente esse valor vai fazer sentido uma média histórica. Um outro exemplo pessoal meu, relacionado com aquele problema de prever séries temporais na indústria, eu fui um pouco mais além, né, do meu estágio e decidi fazer uma ferramenta, uma espécie de AutoML, né, que nem existia, para os engenheiros químicos da minha empresa. Esses engenheiros químicos estão, sei lá, no interior do Tocantins e tinham que fazer uma previsão de série temporal lá. Sem internet, com Windows 95, coisas do gênero. Aí eu fiz um wizard que ajudava a pessoa a fazer modelos preditivos para prever séries temporais. Para garantir que não ia ter nenhum problema de overfitting, eu fiz de tudo possível. Eu restringia modelos lineares,
eu fiz que a regularização fosse automática a partir de um conjunto de validação que o usuário, o engenheiro, não tinha acesso e coisas do tipo. Bem, o produto aparentemente era um sucesso, né? Um dia, uma engenheira química veio falar comigo, olha só minha técnica que eu estou fazendo para aumentar em 5 pontos percentuais R quadrado. Ela abriu o Wizard e começou a dar next, 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 depois back, 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 depois next, next, next. Por quê? Toda vez que fazia isso, mudava a semente aleatória do split, treino, teste e validação. Então ela ia fazendo isso até chegar num teste que fosse muito conveniente, que era a última tela e que dava a melhor métrica. Agora imagine explicar o que é overfitting para um engenheiro químico, né? A solução seria muito fácil, não muda os splits de treino, validação, teste. Não é só para engenheiros químicos, todo mundo vai sofrer com isso. Se você não fixar seus conjuntos no dia a dia, você pode ser enganado por pura aleatoriedade dessas variações aí de randomização. É sempre importante visualizar os resultados. Quem aqui já viu esse quarteto aqui? Para não ficar batendo... nem todo mundo. É um quarteto interessante que são duas variáveis, né, o x e y com a mesma média, mesmo desvio padrão, mesma correlação e mesma reta. Só que elas são completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é para um caso muito simples, 2 dimensões apenas. Agora imagine num caso com 10, 100, 1000 dimensões que a gente trabalha nos nossos datasets. O que é que você não está observando que está lá, mas uma métrica descritiva está te dando informação errada? Quem aqui conhece que é o paradoxo de Simpson? Beleza, assim, é difícil explicar por essa tabela, mas espera lá, vamos tentar ter um pouco de paciência. A ideia é o seguinte, você tem 2 tratamentos para problemas de pedra nos rins, né, pequenas e grandes. Para pequenas pedras, o tratamento A é melhor, para grandes pedras, o tratamento A também é melhor, mas quando você olha toda a população, o B é melhor. Como é que pode isso, né? Por isso é um paradoxo. É bem difícil entender o que está acontecendo olhando para uma tabela como essas. Mas quando você olha para um gráfico desses, fica muito mais claro o que está acontecendo. Basicamente, cada grupo tem uma regressão diferente, digamos assim, então uma tendência diferente, mas como os grupos são enviesados, você faz uma análise com todos os dados, você tem uma conclusão oposta. Então, para mim, isso é um caso bem claro em que olhar para uma tabela, dados, pode deixar você muito confuso, mas olhar para um gráfico dá uma clareza muito grande. Se você não entendeu, mesmo assim, não tem problema. É sempre bom interpretar o que o seu modelo está fazendo. Lime é uma ferramenta criada por 2 brasileiros, inclusive, eu recomendo muito. É muito bom para interpretar textos e imagens, o que o modelo está fazendo com isso. Quando você aplica o Lime num dataset, esse é um dataset público, né, lista de e-mail. E a ideia do problema é classificar essa lista de e-mail de ateus ou cristãos, a coisa do gênero. Quando você aplica Lime num classificador que aprendeu a fazer esse tipo de diferenciação, você percebe que o classificador está aprendendo coisas que não tem nada a ver, coisas tipo um e-mail específico, um domínio específico, ou palavras que não tem muito a ver com o problema. Então é muito comum o classificador ser muito mais esperto que você, aprender coisas que não tem nada a ver com o que você quer prever, e ele está overfitando assim. E é difícil pegar esse tipo de problema apenas com a separação do treino e teste. Então, nesse caso, olhar o que o modelo está fazendo, interpretar o procedimento dele de classificação, pode trazer mais entendimento do que qualquer outra coisa. Esse foi um caso real, faz um bom tempo já, uns 20 anos, Rich Caruana, uns grandes pesquisadores de machine learning da Microsoft, estava trabalhando com um problema de triagem no hospital para problemas respiratórios. A ideia é o seguinte, você quer triar uma pessoa e falar o seguinte, esse cara vai para casa, esse cara vai para UTI, para emergência, esse cara vai ficar no atendimento esperando. O que esse modelo aprendeu foi o seguinte, quem tem asma vai para casa. Espera aí, quem tem asma é que tem a pior chance de morrer com um problema respiratório. E como é que o modelo aprendeu isso? Porque nos dados que os caras tinham, todo mundo que tinha asma era super bem tratado, tinha um resultado melhor do que a pessoa da população geral, que era maltratada e morria por alguma razão diversa. Então o modelo aprendeu o contrário do que você gostaria de fazer, né? Que ele aprendeu uma correlação espúria. E ele só descobriu isso, uma coisa interessante que esse cara na época ele usou o estado da arte, ele usou redes neurais, não era nem deep learning ainda, usou redes neurais multimodais, uma coisa que ninguém fala mais hoje em dia, mas era o estado da arte. E esse modelo não falava nada de útil sobre esse problema. Mas a regressão linear foi que mostrou essa relação direta entre asma e ser mandado para casa e evitou um desastre no deploy do modelo. Isso aqui eu vou pular. Uma coisa muito tensa hoje em dia para conversar. Deploy, essa parte para os engenheiros sysadmins aí
da audiência, é uma parte que é muito subestimada, eu diria, no trabalho do Data Scientist. Em geral, a gente acha que é só fazer um modelo no notebook, né? E beleza, acabou o seu trabalho. Eu diria que isso é quando o seu trabalho está começando. A Netflix fez uma das primeiras grandes competições de Machine Learning. Foi tipo um pré-Kaggle da vida. Eles deram $1 milhão para o melhor modelo para prever assim, recomendação de filmes. O modelo vencedor era um ensemble, né? Um misturado de centenas de modelos individuais diferentes. Tinha a melhor métrica de acordo com o que a Netflix forneceu de teste. Mas esse modelo é tão complexo que era inútil para os caras. Os caras queriam um modelo que você pudesse entender o que está acontecendo, pudesse retreinar facilmente, pudesse responder em um tempo, uma SLA justa. Então, o que eles colocaram em produção foi tipo, meio que 1/10 do modelo vencedor. Mostra que tipo, só ter uma métrica muito boa pode ser muito inútil na vida real. O Google publicou um paper, acho que eu recomendo a todos os Data Science, Machine Learning Engineers a darem uma olhada, sobre o débito técnico de Machine Learning. Aqui no meio, escondidinho, é o código de Machine Learning, é o que Data Science faz lá no notebook, por exemplo, em Python e R. E em volta é o trabalho de engenharia que precisa estar lá para dar o suporte da infra para esse modelo funcionar. Cada um desses quadrados gigantes poderia ser uma palestra inteira só sobre isso. Por exemplo, monitoramento de modelos. Como é que você monitora um modelo que vai fazer sentido? Você tem que monitorar o que está entrando no modelo, né? Monitorar as features, se tem anomalia, se tem drift, se tem correlação diferente. Você tem que monitorar a saída do modelo. Tem que monitorar para ver se a métrica do modelo continua boa, se a distribuição de scores do modelo continua parecida com o treino. Precisa garantir que o SLA do modelo continua razoável. É muita coisa. Então, é um trabalho que uma equipe inteira poderia se dedicar a isso. E como é que você vai colocar um modelo em produção sem ter um monitoramento apropriado, né? Então, por isso que essa questão. Todo machine learning que é colocado em produção vai trazer um débito. Então, você precisa justificar muito bem o valor financeiro do negócio desse modelo para poder justificar todo esse negócio em volta dele. Relacionado com deploy, esse é outro caso pessoal meu, eu fiz um sistema de aprendizado online, ou Reinforcement Learning, que é mais moda hoje em dia. A ideia era sintonizar controle de processos industriais. Um controle que controla, sei lá, uma caldeira, uma torre de destilação, tem vários parâmetros, que é configurado por um humano. Chega o engenheiro químico lá, pega o Tocantins, chuta 5 valores para cada parâmetro, vê se funciona, é isso. Realmente, essa técnica o povo usa mesmo. Eles falam que é conhecimento de processo e tudo mais, só que é chutar valor e ver se funciona. Aí eu fiz, beleza, esse é um problema de sintonia de parâmetros, vou resolver isso com inteligência artificial, muito fácil. Aí eu procurei na literatura e encontrei um algoritmo perfeito para isso. Era um algoritmo de aprendizado online que nunca tomaria ações muito perigosas. Ele faria uma descida de gradiente muito cuidadosa para apenas fazer melhorias incrementais. Porque nenhum engenheiro deixaria um algoritmo explorar o espaço loucamente no ideia aleatória, né? Tem que tomar pequenos passos na direção correta. Eu fiz várias simulações que mostravam um grande benefício desse algoritmo. Mas esse foi o meu pior produto da empresa. Ninguém nunca usou esse cara, nunca. Não circunstância imaginável. Porque simplesmente os engenheiros não tinham confiança em deixar o modelo rodando sozinho. Era uma questão psicológica mesmo, a gente não tinha tempo nem moral para deixar um negócio rodando sozinho na fábrica no interior do Tocantins. Então, esse medo foi muito mais importante que minhas simulações e o produto não serviu para nada. Esse caso foi na Motorola, não foi meu projeto, foi um projeto irmão, digamos assim. É engraçado isso, ficou trabalhando 2 professores universitários, professores doutores, um pós-doc, um doutor, um mestre e um cara de graduação por um ano no projeto. E o feedback depois desse ano foi, isso é completamente inútil. Por quê? O que é que eles entregaram que era inútil? Era um problema seguinte, era classificar bugs de bateria de celular. Dado logs de um celular que crashou, se isso era um bug ou se não era, um problema de classificação binário. Os caras retornaram o seguinte produto, né? Ele mandava esse texto, que era uma probabilidade entre 0 e 1, que não era calibrada, por sinal, e uma árvore de decisão que dava justificativa para tomar essa decisão. Então, basicamente, era as features dessa árvore de decisão e os thresholds que o algoritmo encontrou. Só que para um cara que ia olhar esse negócio e tomar decisão, esse valor de probabilidade, essas features aí, DT92, tal que negócio é esse, essas thresholds completamente arbitrárias, aprendidas automaticamente, não tem nenhum significado.
Os analistas tinham que olhar para o que o modelo está dizendo e tomar uma conclusão assim de negócio, né? Tipo, isso é bug, pode fechar, isso é bug, pode passar para essa equipe, isso não é bug, pode fechar. E com a justificativa, né? Que alguém depois vai ser cobrado se teve um erro. Então, se você não está entregando o que o seu usuário espera ter, não adianta nada, não adianta a métrica. O melhor de tudo, o OC desse modelo era 92. Era um modelo excelente. Eles começaram em 70, fizeram muitas melhorias, chegaram a 92, não levou lugar nenhum. Não trouxe um valor sequer, R$1 sequer de valor para a empresa. Então é muito importante vocês estarem bem cientes. Uma coisa que a Nubank faz, que eu gosto muito, é embarcar os data scientists na equipe que vai receber o produto final. Então eu trabalho na equipe de linhas de crédito, né? Eu estou lá com os analistas que fazem análise de dados, decisões e tudo mais, no dia a dia. Eu não fico no dia a dia com os outros data scientists da empresa. É claro que na minha equipe tem mais data scientists, né? Mas por que eu estou lá com analistas de negócio e não com data scientists? Porque esses são os caras que vão usar esse modelo para tomar decisão. Então, se eu não sei o que esse cara espera do modelo, eu posso dar uma coisa muito inútil para ele e nunca perceber isso, ou tarde demais, como aconteceu no projeto. Para finalizar, algumas anedotas históricas, não tem muito a ver com data science, mas são umas lições importantes. No século XVIII, um físico francês, Le Verrier, se não me engano, ele aplicou a mecânica clássica da época nas órbitas dos planetas, né? E conseguiu descobrir que Netuno foi uma descoberta puramente teórica. Ele viu que nessa órbita deve ter um planeta com tal característica, tal massa, tal velocidade e tudo mais. Ele passou isso para os astrônomos da época, eles apontaram um telescópio onde o planeta deveria estar, e de fato o planeta estava lá. Uma grande vitória, né? Sem isso, nunca teriam descoberto Netuno. O legal é que foi tão poderoso essa abordagem, que eles começaram a aplicar em outros problemas astronômicos. E aplicaram na órbita de Mercúrio, que é uma órbita muito esquisita. E com isso descobriram outro planeta, Vulcano. Um planeta que, como vocês devem imaginar, não existe Vulcano. Mas esse planeta era fato na ciência da época. Existia Vulcano, porque o algoritmo lá provava a existência desse cara. E os caras acreditavam tanto nessa existência que eles viam esse planeta nos telescópios. Ou seja, que a observação não é tão objetiva assim. Então, demorou um bom tempo até perceberem que não existia e que a teoria da relatividade geral da Einstein explicava a órbita de Mercúrio esquisita. Semmelweis era um médico húngaro que tinha a seguinte ideia absurda, que médicos deveriam lavar a mão antes de fazer cirurgia. Na época, pelo menos, era considerado como absurdo. Como é que um médico, lordes, cavalheiros, limpos, com espírito puro, poderiam estar causando doenças com suas próprias mãos? Ele observou que as parteiras, né, tinham uma taxa de mortalidade muito melhor do que a dos médicos, 3 vezes melhor. Ele fez experimentos controlados também, que provavam isso. Ele percebeu que lavar a mão era o diferencial, fez experimento e mostrou que lavar a mão era o que salvava vidas. Semmelweis morreu em descrédito total pela comunidade médica. Ninguém acreditava, mesmo com todo o exemplo observacional, experimental, ninguém acreditou nele, porque era inconcebível para os médicos na época acreditar nisso, que eles estavam causando mortes. Só com a teoria do germe, que foi descoberta um pouco depois, que agora tem um mecanismo causal de germe causa doença, que aí finalmente entenderam que lavar a mão era essencial para o médico. Isso eu ouvi num podcast, então pode ser fake news, mas é engraçado. Sempre bom bater em economistas. Stigler foi um prêmio Nobel de Economia, um cara muito impactante assim, academicamente, e ele teve uma ideia genial de fazer arbitragem entre o trigo inglês e o americano. Porque tinha uma diferença de preço. Ele pensou, o trigo custa diferente, a tonelada do trigo é diferente nos Estados Unidos e Inglaterra, logo eu comprei um país e outro. Dinheiro fácil. Ele até anunciou para os colegas, outros economistas lá, e todo mundo achou uma ideia genial. Só depois descobriram que a tonelada do trigo era diferente nos Estados Unidos e Inglaterra. Eram valores, né? Não é 1.000 quilos, exatamente. Vamos bater mais prêmio Nobel em Economia. Esse fundo de investimento, Long Term Capital Management, foi criado com grande fanfarra. Foi criado por 2 prêmios Nobel que ganharam o prêmio por fazer modelagem de preço de opção, usando equações diferenciais estocásticas. Então, pense, isso aí é o auge da sofisticação quantitativa. Equações diferenciais estocásticas para poder prever preço de opção. Esse cara tinha modelos para tudo imaginável. E com esses modelos, eles tinham muita confiança no que estavam fazendo. E com isso, começaram a se alavancar muito. Alavancaram na faixa de 30, 50 vezes o capital que tinham. E os modelos tinham assumptions.
Uma delas é que o governo russo pagaria os bondes que eles estavam emitindo. Mas isso não aconteceu. O governo russo calotou os bondes, os caras perderam a alavancagem, perderam, noite pro dia, literalmente bilhões de dólares. E tiveram que sobreviver com base num bailout do governo americano, mas em menos de um ano já tinha ido à falência. O legal é que antes disso, quando estava rolando crescimento 20% ao ano, 40% ao ano, era um exemplo a ser seguido, né? Como usar modelos quantitativos para poder ganhar dinheiro. E agora, são um exemplo de piada, de aplicar coisa que sofisticada demais com um problema muito difícil. Essa mulher inglesa, ela teve 2 filhos que morreram, 2 bebês, com a tal de SIDS, que é uma síndrome de morte súbita de bebês que não é muito bem entendida. Ninguém sabe exatamente por que isso acontece. Mas tem estatísticas, né? Que isso acontece 1 a cada 8.500 bebês. Como aconteceu 2 vezes, a promotoria britânica achou o seguinte: bem, vamos multiplicar a probabilidade de acontecer 2 vezes. 1 em 8.500 vezes 1 em 8.500. Dá 1 em 102 milhões. A Inglaterra tem essa população, né, mais ou menos. Então eles acharam que era uma evidência muito forte de que ela tinha, na verdade, assassinado seus bebês. Mas tem um problema muito sério nesse linha de pensamento, que é assumir que as probabilidades são independentes. Se existe uma causa genética, ambiental para esse SIDS que ninguém conhece, um bebê morrer é evidência que a probabilidade aumenta para o segundo bebê morrer. Então a probabilidade condicional é diferente dado que um bebê morreu, é diferente da independente. Ninguém sabe a probabilidade real, né? É um estudo muito complicado a ser feito. Mas você não pode usar essa suposição para poder tomar uma decisão. Inclusive, chegaram a condenar ela por assassinato. Depois, eventualmente, ela conseguiu reverter a decisão, saiu da cadeia e tudo mais. Só que a experiência é terrível. Vocês podem achar, assim, que, tipo, uma história dessa tem muito pouco a ver com a realidade de um data scientist, né? Mas, surpreendentemente, essa semana mesmo, um amigo meu chegou com o mesmo problema. Ele tinha 2 probabilidades, um modelo estava dando uma probabilidade e tinha outro modelo que dava outra probabilidade. Ele queria saber se podia multiplicar as 2 probabilidades para ter dos 2 eventos acontecerem em conjunto. É a mesma coisa. Se os modelos são independentes, você pode fazer isso. Se não, não pode. Então, eu pedi para ele avaliar a independência, viu que não era. Aí ele fez uma correção, né? Tipo, dados dos modelos conjuntos, ele fez um fator de correção com outros dados para ver qual era a dependência condicional dos modelos. Então, assim, eu falei vários causos e anedotas, não tem muita teoria nessa apresentação. Eu não queria assim, ensinar para vocês nada, além de tentar inspirar um pouquinho dos desafios que existem em Data Science. E como é que vocês podem, assim, realmente aprender tudo isso aí, entender todos esses vieses, esses problemas de causalidade, baselines, avaliação de modelos e tudo mais? É estudando. Data Science é uma ciência, né? Ciência não é fácil. Você tem que entender de machine learning, estatística e muitas outras coisas, e pegar a experiência prática também. Eu mesmo tomei na cara, como vocês viram, várias vezes na minha vida, né? No começo, fiz tanta coisa absurda. Eu acho que agora, pelo menos, eu estou um pouco melhor. Uma coisa que eu fiquei feliz nessa apresentação, estava revisando ontem, é que não tem um caos da iFood. iFood é uma empresa que eu estava antes no Nubank. Eu acho que depois de errar tanto na Motorola, na startup, eu aprendi algumas coisas. Então é isso. Se vocês não entenderam nada da palestra, venham conversar comigo depois, que eu posso dar uns ponteiros assim, mais básicos. E se você é um praticante de Data Science, eu espero que tenha um apreço maior pela nossa profissão. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mão. Legal, gostei da apresentação. Uma pergunta eu não sou dessa área, eu estou tentando entender e me inteirar sobre machine learning, essas coisas e tal, mas eu vi que alguns problemas que você falou ali, por exemplo, dessa parte química e tal, você normalmente vai para o lado de usar esses modelos de machine learning, deep learning e tal, só que isso pode ser facilmente resolvida, por exemplo, aquela parte química que você falou que tinha 5 parâmetros e tal, e achar qual que é o melhor parâmetro, ou quais são, com design de experimentos. Por exemplo, a parte do Douglas Montgomery, não sei se você conhece, é um livro de design de experimentos, que é justamente para achar quais são os melhores parâmetros para você resolver esse tipo de coisa de produção e tal. Eu queria entender assim, se vocês pensam nisso, ou
Ou sempre vão jogando nessa parte de machine learning e tentam achar uma saída e tal? Com certeza eu tive um apreço maior pela estatística e engenharia tradicional depois de tomar na cara tantas vezes na indústria. Mas, assim, não é fácil nem fazer essa linha aí. Por exemplo, um experimento na indústria. Você tem que viajar para o interior do Brasil, lugar que não tem internet, não tem nem estrada às vezes, e deixar lá um experimento rodando por 2, 3, 4, 10 semanas. Isso pode ser feito? Em alguns casos sim, na maioria não. Então a gente tem muitos constraints, né, do que pode ser feito e o que não pode ser feito. E a linha experimental era uma coisa que a empresa tinha decidido que não poderia ser seguida. Na época tinha concorrentes que faziam isso. Eles iam lá em petroquímicas, em geral, que petroquímica tem muito mais dinheiro e valor em fazer experimento, e ficavam 2, 4, 6, 1 ano fazendo experimentos até chegar à conclusão do que era melhor para usar os parâmetros no controle, por exemplo. Ou até mesmo fazer um controle baseado em modelos que se obteve a partir de dados experimentais. Só que a gente não tinha esse luxo, a gente queria resolver o problema em 1 a 2 semanas. Então esse era o constraint que eu tinha. 1 a 2 semanas, que é o tempo que o cara vai ter para entender o processo, conversar com os operadores, com os engenheiros, fazer uma análise básica de dados e colocar um modelo, um controle para poder controlar um negócio que se explodir para a fábrica inteira. Então, um constraint complicado. Então, assim, a gente pensava nessas coisas mesmo, mas sabia que alguns problemas tinham que ser resolvidos de maneira... Eu nem diria que machine learning é a solução, eu diria que a heurística, o entendimento básico é a solução. Então, encontrar uma coisa que funciona na média, que vai ser melhor que tem no momento. Isso é o que era o que valia dinheiro mesmo. Colocar um modelo para prever uma variável online, isso em geral não trazia muito dinheiro. Deu para responder mais ou menos? Opa, alô? Você citou na apresentação a calibragem de modelos, né, das probabilidades que o modelo, não só realmente calibrar, você precisa calibrar. Você pode explicar como você faz isso? Beleza. Acho que depende muito do seu objetivo final, né? Então, eu diria, comece do final que você quer chegar e tente dar passo para trás até chegar no modelo e ver qual caminho você pode usar para seguir. Mas, de maneira geral, é o seguinte, você vai querer calibrar em períodos recentes de dados, né, o mais recente possível, e também você quer calibrar em períodos que o modelo não foi treinado, ou exemplos que o modelo não foi treinado. Senão você está misturando, né? Se o modelo está overfitando seu problema, você calibrar nesse overfitting, então, na hora de colocar essa calibração em produção, vai dar uma distribuição bem diferente e pode não fazer sentido. Então, eu diria bastante isso. Tente tomar cuidado para fazer uma calibração recente, relevante para o negócio e desassociada do modelo em si. Você consegue obter a probabilidade real mesmo? Você vai ter uma probabilidade histórica que se isso vai se repetir exatamente no futuro ou não, aí depende de muitos fatores, alguns são fora do seu controle. Você pode fazer uma análise assim, retroativa, né? Tipo, sei lá, vai 2 anos atrás, treina um modelo até 2 anos, calibra por 3 meses e vendo só esses 3 meses como se comportou a probabilidade real, né? A frequência real das coisas. Você vai fazendo isso 3 em 3 meses até hoje, ver se isso é estável ou não. Se for estável, você pode ter uma evidência de que se calibrar agora, daqui a 3 meses vai estar ainda fazendo sentido. Tem problemas que isso funciona, tem problemas que não funciona. Acho que não tem uma regra geral para isso. Tipo, na Nubank, pelo menos, a gente trabalha com risco, muda muito com o tempo, mas esses modelos são surpreendentemente resilientes. Então, mesmo mudando muitas coisas, o modelo ainda faz sentido por um bom tempo, a gente não precisa retreinar diariamente, digamos assim. Mas eu diria que sempre é uma boa ideia retreinar com dados mais recentes o máximo de vezes que você puder. Obrigado. Correlata com a questão anterior. Você mencionou um trabalho na Motorola e você disse que a maior melhoria que vocês tiveram não foi na escolha de modelo e nem no tuning, mas na avaliação temporal. E foi esse processo que vocês fizeram. Vocês pegaram um training set, que era uma série temporal, e foram reavaliando ele periodicamente. Foi isso? A melhoria não foi da avaliação temporal. A avaliação temporal mostrou um problema, né? Que a gente estava superestimando a acurácia do modelo. E quando a gente colocou... Qual o objetivo de avaliação temporal? É tentar fazer com que essa avaliação seja muito correspondente ao que vai acontecer quando o modelo entrar em produção. Então, se você treina hoje em dia, deixa o modelo em produção fazendo previsões por 3 meses, você precisa testar da mesma maneira, né? Treinar até 3 meses atrás e testar pelos próximos 3 meses. E quando a gente fez isso, a gente viu que tinha um gap muito grande de desempenho. Então, a gente fez uma coisa muito simples. Antes era tipo 30% validação, 70% treino.
gente apenas pegou os últimos 30% de dados, os mais recentes, e viu que fazendo isso era um gap de 10 pontos para percentual de acurácia. A gente falou, como é que a gente resolve esse problema? Retreinos constantes, semanais ou diários. Aí quando a gente fez a estratégia seguinte, retreina até um tal dia, prevê para uma semana seguinte, retreina para a semana seguinte e na outra, assim vai. Aí a gente conseguiu recuperar quase toda essa perda. E vocês calibraram o intervalo em que vocês iam retreinando? Aí nesse caso não foi nem feito calibração, foi somente assim, um retreino no modelo mesmo, no classificador. A gente pegava os dados da última semana, retreinava o modelo, a gente estava usando não era nem XGBoost, era uma regressão logística, que eram dados de texto, uma regressão logística se dá muito bem com texto, e era muito fácil de treinar, né? A regressão logística tem um parâmetro só que você precisa escolher, que é a regularização dela, então a gente conseguia automatizar isso, a gente avaliava no histórico temporal, viu que era um modelo muito estável no tempo, só com dados da semana pelo menos, a gente fez isso, colocou em produção, basicamente um negócio muito simples, né? Pegava os dados mesmo da última semana, dava um fit lá mesmo no próprio servidor e deixava ali prevendo as coisas. Quer dizer, vocês chegaram na conclusão de que semana era o período ótimo, porque vocês testaram diferente. Dia a dia era um período ótimo, mas dia a dia traz umas complicações a mais na hora de avaliar, na hora de colocar em produção. Então a gente fez um trade-off, né, que semana já era muito bom e não era muito difícil de fazer. Cada problema vai ter uma característica diferente quanto a isso. Tem mais alguma pergunta? Uma última pergunta? Só uma. Alô? Oi. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Eu queria saber o que você acha de utilizar alguma dessas ferramentas que está falando de automatização para ajudar o trabalho de data science, não replace, né? Tem algumas coisas como automatizar grid search, entre parâmetros, até achar uma apresentação dos dataset, fazendo feature transformation, feature engineering automatizado, medindo alguns parâmetros dos modelos, iterando automaticamente. O que você acha disso como uma ferramenta a mais para complementar o trabalho? E segunda pergunta, se vocês usam algumas ferramentas lá no Nubank. Beleza. Sobre a segunda pergunta, no meu squad a gente não usa. A gente tem uma biblioteca nossa interna mesmo de Machine Learning, tem um ferramental nesse aspecto, a gente de vez em quando aplica, mas não é nada assim muito automático, não parte do dia a dia mesmo, só esporádico. Agora, a primeira pergunta mais complicada, eu concordo, acho perfeitamente válido como uma ferramenta, resolve um problema chato, né, que é descobrir quais hiperparâmetros fazem sentido para o problema. Nenhum humano tem intuição muito boa para isso. Você pode conseguir intuição resolvendo XGBoost, classificação, N vezes, você descobre o que é que funciona e o que é que não funciona. Mas é chato e não tem uma metodologia clara de fazer isso. Em geral, é o de menos, eu diria. Uma avaliação mais apropriada é muito mais importante. E uma avaliação mais apropriada do seu problema, como eu falei agora há pouco, tipo, retreinar semanalmente, prever a próxima semana e fazer assim N vezes, esse tipo de coisa, esse tipo de pipeline de trabalho, não está muito bem com as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Eu estava vendo hoje mesmo, assim, o Spark. Você pode pegar o XGBoost no Spark e fazer um grid search usando o próprio cluster do Spark. Pô, maravilhoso, né? Você tem muitos dados, demora pra caramba para treinar o XGBoost com milhões de linhas de uma tabela. Vamos usar, então, de um cluster para fazer isso automaticamente. Mas e agora? Como é que era feita a avaliação desse cara? Pela documentação, pelo menos. Era um cross-validation boqueta, de 30% validação, 70% treino, aleatorizado. Mas eu não quero isso. Eu quero uma validação que seja temporal, espacial. Uma validação espacial. A pessoa que está no treino não vai estar na validação. E eu quero fazer retreinos várias vezes, ver a estabilidade do modelo e coisa do gênero, sacou? Tipo, então, as ferramentas ajudam muito, mas hoje em dia, pelo menos que eu tenho na Nubank, que eu tive na iFood, não se dá muito bem com as ferramentas. Talvez um dia, daqui a alguns anos, seja mais maturidade, a gente consiga usar isso mais facilmente. Mas eu acho até perigoso, assim, você se contorcer ao que a ferramenta oferece. Acho que primeiro você faz o que é o certo, encontra a baseline apropriada, a avaliação apropriada e tudo mais, e depois, se tiver espaço, aplica essas coisas. O perigo dessas coisas é você tentar colocar tudo no AutoML, BigML da vida, e não resolver seu problema que você quer resolver de fato.